meu nome é Ricardo Moreira. Vou fazer aqui mais uma resenha de View, dessa vez com a que eu fiz com a Vanessa de Oliveira, que vamos falar de redes sociais e música líquida aqui. A Vanessa é diretora da View Hub, que é da Globo, das organizações Globo, e cuida de marcas, conteúdos e produções globais nas redes. Essa é uma maneira muito resumida para falar do trabalho dela, mas é mais ou menos por aí. Então a gente conversou muito. A Vanessa também é biógrafa do Roupa Nova. Conversamos metade do papo sobre Roupa Nova e a outra metade é o que nos interessa agora. A música depende de suportes a vida inteira, sempre dependeu, né? Do vinil, depois do CD. Ela precisa de estar em algum suporte, mas não necessariamente físicos. Hoje em dia a gente tem as redes sociais. As redes sociais elas se baseiam em nada que você pegue com a mão, mas todo mundo acessa. Ela passou a se espalhar com muito mais velocidade e deu ao artista a chance de evadir a sua intimidade como um produto. E é claro que depois de tudo que a gente conversou lá, a gente aprendeu com ela que isso tem que ter uma editoria. Não pode ser uma coisa absolutamente jogada de qualquer maneira. O artista não pode sair evadindo a sua intimidade de qualquer forma, como por exemplo como os paparazzis fazem, ou como aquelas revistas Amiga faziam antigamente. De certa forma, isso sempre aconteceu, e ela tem razão, ela chama atenção para isso. Sempre a intimidade foi evadida de alguma forma, a intimidade do artista. Só que dessa vez o artista pode controlar, porque não tem mais a mídia no meio do caminho necessariamente. Você não precisa de um paparazzi te fotografar, você pode mostrar aquilo de uma maneira um pouco mais controlada, seja uma intimidade com a família, seja o que for. Você pode estabelecer que você vai mostrar a tua rotina, mas de uma maneira que você a controla de alguma forma. Claro que isso precisa de uma equipe. Quando o artista é novo, e aqui é muita pauta para o artista novo, ele acaba fazendo tudo, mas é assim mesmo. Depois a coisa vai ficando um pouco mais simples. Mas de qualquer maneira, a gente tem essa evasão de intimidade controlada pela editoria do artista, seja ele próprio ou seja a equipe dele. Isso é uma coisa que virou produto, isso aproxima o artista de marcas, de merchandising, enfim, de pessoas que possam estar interessadas em estar mais de perto com aquele artista, ainda que não seja no palco, ainda que não seja num produto físico que antigamente se chamava CD, se chamava DVD, ainda que não seja necessariamente uma live no YouTube. Hoje em dia o artista tem essas ferramentas para poder se relacionar com o seu público e com as marcas e com os patrocinadores. Isso é uma coisa positiva, só que o artista tem que começar a lidar com algumas coisas. Por exemplo, antigamente você precisava, quando você ia ao cinema, você antes lia a crítica, né? Lia a crítica do jornal e tal. Hoje em dia a crítica é de todos. Todos vão ver e postam suas observações, ou seja, você precisa menos de uma opinião abalizada no sentido técnico e não simplesmente no sentido da percepção, né? Não precisa necessariamente, isso ainda existe, mas não é isso necessariamente que pauta o seu comportamento como consumidor. Você tem vários influenciadores digitais, pessoas que crescem falando para a câmera, dando sua opinião sobre coisas. De certa forma é mais ou menos o que eu faço, e isso está disponível. Você pode recorrer a esses caras para simplesmente formar a tua opinião e ir ao encontro de alguma informação artística, cultural, porque você recebeu aquela recomendação. Então, a música hoje está em vários tipos de suportes, e a maior parte deles agora não digitais. O que ocorre agora é que o artista, por exemplo, para ter o artista da música, quando coloca uma música no Spotify, para ele ganhar R$ 1, ele tem que tocar milhões de vezes. Então isso só não significa mais para o artista. O artista tem que buscar outros proventos que possam colocá-lo como um produto na mesa. O artista passa a roupa que ele veste, o que ele come no café da manhã, o carro que ele tem, o óculos que ele bota, enfim, tudo isso vira uma possibilidade de você captar recursos para você fazer o que você mais gosta, que é a tua arte, que é a tua música. E você pode dar bons exemplos também.
Você pode dar bons exemplos, não quer dizer que você vai vender tua alma. Você simplesmente mostra quem você é, reforça com o teu público, o artista passa a ter um outro significado para o público. Você descobre, por exemplo, falamos sobre, por exemplo, o Ney Matogrosso. Você descobre que o Ney Matogrosso ele vive cheio de plumas, paetês, pássaros, enfim, ele é um personagem gigantemente interessante no palco. E no dia a dia ele é um cara que veste camiseta e calça jeans. Ele é assim, mega discreto, calado. É claro que quando abre o microfone para o Ney falar, o Ney sabe o que diz e fala muito bem. Mas enfim, ele é muito na dele. E isso é um lado que acaba trabalhando a favor da marca, porque cria, de certa forma, além de tirar o artista do Olimpo, né? Tira o artista do Olimpo, o artista passa a ser uma pessoa comum, com o qual o público pode até falar, né? Aí eu chamo muita atenção ao artista novo. Faça covers e bote no ar covers de autores importantes, artistas importantes. O Ivan Lins o tempo todo está pondo, quando pega alguém fazendo uma boa performance da música dele, ele bota na rede social dele. Daqui a pouco você está fazendo um dueto com um artista importante, porque você teve a ideia de colocar aquilo ali, é super importante. Então o artista hoje em dia significa mais coisas ao mesmo tempo. Ele revela todos os nossos papéis, porque afinal de contas, eu estou aqui falando com vocês, mas eu sou pai, eu sou marido, eu tenho outros negócios, eu tenho vários papéis na minha vida. E esses papéis, quando você é artista que comercializa a tua arte, eles funcionam a favor dessa comercialização, a favor de aproximar parceiros, já que você não tem mais aqueles escândalos que eram as vendas físicas de CDs quando eram estourados e DVDs quando eram estourados, já que você não tem mais aquilo, só tem, nesse momento, isso tem que melhorar, né? O Spotify, o Deezer, como te pagando peanuts por milhões, é o que é agora, é o que a gente precisa agora. Já que a gente só tem isso, a gente pode crescer para outros segmentos, nos mostrarmos de modos diferentes e mostrar que a gente também é interessante. A gente pode atrair audiência e atrair marcas por conta das coisas que a gente faz extra música, né? Então, assim, por exemplo, quando você está falando de lives, de show, vamos falar de show. Quando você está falando de show, antigamente o artista, antes dessa coisa que aconteceu, que se chama pandemia, que vai embora com a graça de Deus, com certeza vai, daqui a pouquinho a gente vai ter uma vida normal, a gente fazia uns shows, mega shows, ou pequenos shows, pocket shows, para pessoas, pouca gente, muita gente, milhões. A gente fazia. Agora, imagina assim, a Madonna, ela pode ir para um teatro pequenininho, botar 5 câmeras, 5, 6 câmeras e transmitir aquilo, e de repente aquilo virar muito mais reflexo em termos de vendas da marca dela, associar com patrocinadores e ganhar muito mais dinheiro com aquilo do que está no palco do Rock in Rio. Se fizer a conta de todo aquele custo que ele tem e ela tem para ficar dentro de um palco, um mega palco daquele, de repente ela faz uma coisa na intimidade que vai vender muito mais. Não estou dizendo que vai passar a ser assim. Eu estou dizendo que agora a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, você pega um artista, o Chico Buarque, ele vai no Rio de Janeiro, lá para o Teatro Rival, que é pequenininho, faz um pequeno espetáculo para 50 pessoas, aquele ingresso vai custar 10 mil reais e os produtores do evento pegam as pessoas em casa. Olha a experiência, isso tudo é uma experiência, você vai vender uma experiência. Levam até o teatro, recebem com tapete vermelho, sentam as pessoas em lugares privilegiados, espaçados, onde ele fica confortável, servem coisas, enfim, pode servir coisas a nível de chefe, enquanto o show acontece. Aquelas pessoas pagam regiamente para ter aquela experiência. Aí, naquela experiência tá incluída irem ao camarim, conhecerem o artista, conversarem com ele, e ao mesmo tempo aquele show está sendo transmitido para o planeta inteiro, para todos os lugares, vendendo para todos os lugares, associados o Chico Buarque é associado a marcas compatíveis com a linguagem, com a persona artística dele, evidentemente. Olha só, o mundo mudou muito, então a gente tem que tirar proveito disso.
Então, hoje em dia, a gente tem os curadores. Os curadores são pessoas que são pessoas normais, como eu, por exemplo, que têm opinião e que acabam atraindo essa atenção. Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem uma sociedade líquida, conforme a Vanessa falou. Você tem que se espalhar como um líquido, mas você se comunica mais horizontalmente e, de certa forma, também verticaliza essa comunicação. É importante você poder se espargir, se espalhar, desde que você tenha esse controle. Você tem esse controle. Recentemente, o Roberto Carlos, que não fez especial no final do ano, ele esteve ao vivo no meio do ano passado, fazendo uma live que foi para todos os lugares. Quer dizer, o Roberto Carlos nunca foi tão líquido. Ele ao contrário de fazer um especial específico numa rede de televisão, ele fez com parceria com essa rede um show que foi para todos os lugares. Hoje em dia você tem possibilidade de se aliar aos seus competidores. Por exemplo, os influenciadores digitais hoje em dia chamam pessoas que seriam inimigos, e surgiu o termo frenemies, que é friend e enemy, que juntou as duas coisas. Você, em vez de competir com ele, claro que no momento você compete, mas daqui a pouco você se une a ele e aumenta o range dos dois. Porque as pessoas, minha gente, as pessoas não gostam de só um artista, gostam de todos. E se você consegue se comunicar com a pessoa que gosta do outro artista, olha que coisa boa. Para aquele outro artista também é bom. Então vamos casar, tanto o artista novo quanto o artista consagrado, tem que fazer esses casamentos. Tanto o artista que está naquele andar lá em cima, tem que olhar para baixo e encontrar parceiros de novas gerações que sejam interessantes para fazer um diálogo, um dueto de estéticas e intenções. É muito interessante isso. Então a gente tem que estar aberto. O mundo mudou, não tem jeito, não tem volta. Quem não se comunicar aí, nesse padrão vai ficar para trás. Eu acho que as coisas novas estão vindo. Hoje em dia, conforme você vai ver na live, que eu recomendo que veja, da Vanessa Oliveira, há shows feitos com holograma. Quer dizer, você consegue tanto ver shows do passado em holograma, quanto fazer duetos com pessoas que já não estão mais no planeta, já desencarnaram através de holograma. Enfim, a tecnologia está a serviço da música, a serviço da arte. E você tem que usar a arte em prol, em benefício da comunicação da tua persona artística. Não é mudar por causa da tecnologia, tirar proveito dela em benefício da tua comunicação, aumentar a tua comunicação. E as coisas, a grana, o não sei o quê, vem com o tempo, vem com o tempo. Acredita na tecnologia, tá bom? Essa é a mensagem. E veja a live com a Vanessa Oliveira, que tem muito mais informação lá. Você vai curtir. Te vejo lá.